E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Mais um. Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com muita gente, né? Batismo na fé cristã. É batismo. Você mandou pra gente um material super completo, viu? Textos católicos, protestantes, análises bíblicas, Uau! até debate sobre o significado de palavras no grego original. Nossa, que legal. Para nos guiar nessa imersão, a gente tem aqui uma expert em história religiosa e interpretação bíblica. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje, desvendando os mistérios, as polêmicas, tudo que envolve o batismo. Para a gente começar, o que você acha de analisarmos a importância do batismo? Assim, em geral, o que ele simboliza para as diferentes tradições cristãs? Boa pergunta. O batismo, ele é um marco na vida do cristão, né? Ele representa a purificação dos pecados, a entrada na comunidade de fé e, claro, o renascimento espiritual. Através do batismo, a pessoa se identifica publicamente com Cristo, simbolizando a morte e a ressurreição. Simbolismos fortes, né? Fortíssimos. Mas, navegando pelo material que você enviou, eu notei um debate intenso sobre o batismo de crianças. As fontes católicas e protestantes, elas têm visões bem diferentes, né? Totalmente. A questão do batismo infantil é um ponto central de divergência, né? Para católicos, o batismo representa a graça de Deus sendo concedida à criança, independentemente da capacidade de compreensão dela. Eles argumentam que a família é a humanidade e o batismo insere a criança nesse contexto de fé, assim como a circuncisão no Antigo Testamento, né? Inserir os bebês na aliança com Deus. Entendi. A Igreja Católica também coloca muita ênfase no papel dos pais e padrinhos, né? Na educação da criança na fé. Com certeza. A responsabilidade de guiar a criança nos caminhos da fé é da família, da comunidade. E mais tarde, quando a criança atinge a maturidade, ela participa da crisma, confirmando a fé e o compromisso com a igreja. Faz sentido. É. Mas e os protestantes? Por que eles rejeitam o batismo de crianças? Os protestantes defendem que o batismo deve ser uma escolha consciente do indivíduo, um ato que demonstra a fé e o arrependimento. Eles argumentam que a Bíblia não apresenta exemplos de batismo de crianças e que o batismo só faz sentido para quem já tem a capacidade de compreender e aceitar a fé em Cristo. Eles se baseiam na ideia de que o batismo é para a remissão dos pecados, e como a criança é considerada pura, sem pecado, não necessitaria do ritual. Exatamente. É uma interpretação que valoriza a responsabilidade individual, a maturidade na fé. É um debate complexo, né? Complexo. E além do batismo infantil, eu me deparei com outra questão intrigante: o batismo com fogo. Algumas fontes mencionam que essa expressão se refere a um evento, assim, distinto do batismo com o Espírito Santo, representando julgamento e destruição. Mas outras fontes afirmam que o batismo com fogo é o próprio batismo com o Espírito Santo, simbolizando a força transformadora de Deus. É verdade, a interpretação do batismo com fogo é um dos pontos mais desafiadores relacionados ao batismo. Essa expressão aparece nos evangelhos de Mateus e Lucas, quando João Batista fala da vinda de Jesus, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É aí que as interpretações se dividem, né? Sim, uma corrente de interpretação baseada principalmente em Mateus e Lucas entende o batismo com fogo como um evento separado do batismo com o Espírito Santo e associa isso ao julgamento divino, né? Sobre aqueles que não se arrependem. Lendo que algumas fontes até mencionam a comparação com a separação do trigo e do joio, né? Isso, E o joio, que representa os ímpios, é queimado no fogo. Exatamente. Essa interpretação reforça a ideia de que o batismo com fogo seria reservado para aqueles que rejeitam a mensagem de salvação. Mas, por outro lado, a gente tem a interpretação que associa o batismo com fogo ao próprio batismo com o Espírito Santo. Essa visão se baseia nos evangelhos de Marcos e João, que não mencionam fogo ao descrever o batismo prometido por Jesus. Seria então o fogo como uma metáfora, né, para a ação poderosa do Espírito Santo que transforma as vidas, concede dons espirituais. Perfeitamente. Nessa interpretação, o fogo simbolizaria a intensidade da experiência com o Espírito Santo, a capacidade de purificar, iluminar, renovar os corações. É impressionante como uma simples expressão pode ter interpretações tão diferentes, né? É. Qual será então o verdadeiro significado do batismo com fogo? Julgamento ou transformação? A resposta para essa pergunta não é simples e exige uma análise cuidadosa dos textos bíblicos, né? A Bíblia é rica em simbolismos, em metáforas, e a interpretação de cada passagem deve levar em consideração a mensagem central do autor. No caso do batismo com fogo, a mensagem central parece ser a ação poderosa de Deus, que se manifesta tanto no julgamento dos ímpios quanto na transformação dos crentes. Ou seja, o fogo pode representar tanto a ira divina quanto o poder do Espírito Santo, dependendo do contexto. Exatamente. Que análise incrível. Mas é a forma como o batismo é realizado. As fontes também mencionam diferentes métodos, né? Como a imersão e a aspersão. O que a Bíblia nos diz sobre isso? É outra questão que gera bastante debate.
A palavra batizar, em grego, significa imergir. Por isso, muitos defendem que a imersão seria a forma mais fiel ao significado original, representando a morte e ressurreição com Cristo de forma mais completa. A pessoa mergulha na água, morre para a antiga vida e emerge renascendo em Cristo. Exatamente. Mas outras fontes argumentam que a quantidade de água utilizada no batismo é menos importante do que o simbolismo do ato em si, né? A aspersão, ou seja, borrifar água sobre a pessoa, também representaria a purificação dos pecados, a nova vida em Cristo. Exatamente. E essa prática também encontra respaldo bíblico. As fontes mencionam que a aspersão era utilizada em rituais de purificação no Antigo Testamento. Em algumas passagens do Novo Testamento, a imersão parece improvável, como no caso do batismo do carcereiro de Filipos e sua família, que ocorreu dentro da prisão, provavelmente sem acesso a um local para imersão. Interessante. A falta de detalhes específicos sobre a forma do batismo, em alguns relatos bíblicos, abre espaço para diferentes interpretações, né? Totalmente. O foco principal do batismo, em ambas as formas, é o simbolismo da purificação e da nova vida em Cristo. Que fascinante. Já exploramos bastante nesse primeiro mergulho, hein? Que tal fazermos uma pausa para respirar e retomarmos a conversa em breve? Perfeito. Até a próxima etapa da nossa imersão no batismo. E voltamos para a nossa imersão no batismo. Na primeira parte, a gente explorou a importância do batismo, as diferentes visões sobre o batismo infantil e desvendamos os mistérios do batismo com fogo. É verdade. E agora, o que acha de a gente mergulhar em algumas passagens bíblicas que são frequentemente citadas nos debates sobre o batismo? Eu li algumas durante a pesquisa do material que você mandou e fiquei com algumas curiosidades. Ótima ideia. A interpretação de textos bíblicos sempre exige cuidado, né? Atenção ao contexto. Quais passagens te chamaram a atenção? Uma delas foi o relato do batismo do eunuco etíope em Atos dos Apóstolos. O Filipe está pregando para o eunuco e de repente ele avista a água e pergunta: o que impede que eu seja batizado? Aí os dois descem a água e Filipe batiza. Essa passagem é muito utilizada para defender a prática da imersão no batismo, né? Já que o texto menciona que ambos desceram a água. Exatamente. Mas lendo as fontes eu vi outra interpretação. A palavra grega utilizada nesse versículo não significa necessariamente imergir, mas pode ter um sentido mais amplo como ir em direção à água. É verdade. As línguas antigas, como o grego, muitas vezes utilizavam palavras com múltiplos sentidos. E a interpretação correta depende do contexto. No caso do batismo do eunuco, o texto não especifica se eles entraram na água ou apenas se aproximaram dela. Então a simples menção de que desceram a água não é suficiente para a gente afirmar que o eunuco foi batizado por imersão. Correto. É preciso analisar o contexto, a cultura da época, outros elementos do texto para chegar numa interpretação mais precisa. As fontes até levantam a hipótese de que, se a expressão desceram a água foi interpretada literalmente como imersão, então Filipe também teria sido batizado junto com o eunuco, já que o texto diz que ambos desceram a água. Seria engraçado imaginar o Filipe sendo batizado de novo, né? Afinal, ele já era cristão. Exatamente. Essa interpretação literal geraria uma contradição. Por isso, a análise contextual é fundamental para evitar interpretações equivocadas das escrituras. Faz todo sentido. E além do relato do eunuco, também me chamou a atenção a passagem que descreve o batismo de Cornélio, o centurião romano. Nesse caso, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua família antes mesmo de serem batizados. Essa passagem é fundamental para entendermos a relação entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com água. O Pedro, ao testemunhar a descida do Espírito Santo sobre Cornélio, pergunta: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Ou seja, por Pedro, o batismo com água era uma consequência do batismo com o Espírito Santo. Um símbolo da transformação interior que já tinha acontecido. Exatamente. Essa passagem nos mostra que o batismo com água não é a causa da salvação, mas sim um sinal visível da graça de Deus, que já foi recebida através do Espírito Santo. É como se o batismo com água fosse um selo, uma confirmação externa da obra de Deus no coração da pessoa. Perfeito. E essa compreensão é fundamental para evitarmos uma visão mágica ou ritualística do batismo. O essencial não é o ato em si, mas a transformação interior que ele representa. Lembrando que o Cornélio era um gentil, um não-judeu, e mesmo assim recebeu o Espírito Santo antes mesmo de ser batizado. Isso demonstra que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e não por rituais ou tradições. E por falar em fé, me lembrei de outra passagem. O batismo do carcereiro de Filipos. Ele pergunta a Paulo e Silas: o que devo fazer para ser salvo? E eles respondem: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Essa passagem realmente enfatiza a centralidade da fé na experiência da salvação. O batismo, nesse contexto, é um ato de obediência que decorre da fé em Cristo. O que me intriga nesse relato é a rapidez com que o carcereiro e sua família foram batizados. Tudo aconteceu durante a noite, dentro da prisão, sem tempo para grandes preparativos. É verdade. Essa passagem é frequentemente citada para argumentar contra a necessidade de um longo período de preparação para o batismo.
O foco principal é a fé em Cristo e a disposição de segui-lo. E será que era possível realizar um batismo por imersão dentro de uma prisão romana? Imagina que não devia ter muito espaço, né? É bem provável que não. As prisões romanas não costumavam ter espaços amplos ou reservatórios de água adequados para imersão. Então, o batismo do carcereiro provavelmente foi por submersão, usando a água disponível. As fontes também mencionam que a palavra batizar, em grego, pode ter outros significados além de imergir. Sim. Baptizo era utilizado em diversos contextos no grego antigo, com sentidos como lavar, tingir, mergulhar, aspergir e até mesmo cobrir ou envolver. Ou seja, o significado original da palavra não se restringe à imersão, né? O que abre espaço para outras formas de realizar o batismo. Exatamente. A ênfase na forma muitas vezes nos afasta do significado essencial do batismo, que é a representação da purificação dos pecados e da nova vida em Cristo. O importante não é a quantidade de água ou a forma como ela é aplicada, mas a fé e o arrependimento que o batismo simboliza. Perfeito. O batismo é um ato simbólico que aponta para a união com Cristo em sua morte e ressurreição. E para finalizarmos essa parte da nossa conversa, eu gostaria de relembrar que o batismo em si não garante a salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. É fundamental entendermos isso. O batismo é um símbolo da nossa fé em Cristo, um testemunho público da nossa decisão de segui-lo. Mas a salvação é um presente de Deus, que recebemos pela fé. Exatamente. O batismo sem fé é apenas um ritual vazio. A verdadeira transformação acontece no coração quando nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que reflexão profunda! O batismo é um símbolo poderoso, mas a verdadeira mudança acontece no interior, quando a fé em Cristo nos transforma. E essa jornada continua na próxima parte do nosso Deep Dive. Até já! E cá estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho no batismo. Exploramos os diferentes tipos, as controvérsias, análises bíblicas, mas me diz uma coisa. Pode dizer. O que significa na prática viver uma vida batizada? Vai além do ritual em si. Que pergunta fantástica! O batismo não é um fim em si mesmo, mas um recomeço. É como uma porta que se abre para uma nova vida transformada pela fé, pelo compromisso com Cristo. Seria como um casamento. A cerimônia em si é linda, mas é só o começo de uma vida a dois, né? Com seus desafios, alegrias. A analogia é perfeita. O batismo celebra a nossa união com Cristo e a partir daí a gente é chamado a viver essa união no dia a dia, buscando seguir os ensinamentos, amar o próximo. Então, mais do que um ritual, o batismo é um estilo de vida. Exatamente. É um compromisso de viver em novidade de vida, como diz Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, o batismo nos impulsiona a abandonar a antiga vida, marcada pelo pecado, para trilhar um novo caminho, guiados por Cristo. Isso. É um convite à transformação, à busca por uma vida mais justa, compassiva, dedicada ao próximo. E na prática, como a gente pode viver essa vida batizada no dia a dia? As fontes que você compartilhou mostram que uma vida batizada, ela se manifesta através do amor, da compaixão, da justiça, do perdão. É buscar a paz, combater a injustiça, defender os oprimidos, amar até os inimigos. Nossa, que desafio. Mas, ao mesmo tempo, um chamado inspirador. Com certeza. E a gente não está sozinho nessa jornada. Através do batismo, recebemos o Espírito Santo, que nos guia, nos fortalece, nos capacita a viver uma vida plena em Cristo. E não podemos esquecer da importância da comunidade nesse processo. A gente não é chamado a viver a fé isoladamente, mas em comunhão com outros cristãos. A comunidade seria como uma grande família, onde a gente compartilha as alegrias, as dificuldades da caminhada. Exatamente. A comunidade é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para a prática do amor ao próximo. Que lindo! O batismo nos conecta com Cristo, nos transforma e nos insere numa comunidade de amor e apoio. E essa conexão com Cristo nos impulsiona a viver com propósito, buscando a justiça, a paz, a transformação do mundo. É um mergulho profundo, inspirador. E para a gente finalizar essa conversa, eu queria deixar uma pergunta para quem está nos ouvindo. Se o batismo é um convite a uma nova vida, que tipo de frutos essa nova vida tem produzido em você? O que você tem feito para demonstrar que está vivendo uma vida batizada? Uma pergunta para a gente refletir sobre a autenticidade da nossa fé, né? E como a gente coloca em prática aquilo que a gente prega. É isso aí. E com essa reflexão, a gente chega ao fim do nosso Deep Dive sobre o batismo. Esperamos que essa imersão tenha te proporcionado novas descobertas, reflexões. Que cada um de nós possa se inspirar em Cristo, viver uma vida transformada pelo amor, pela justiça, pela compaixão. Até a próxima, pessoal.